Fala galera, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio aí do Pod Cristo. É um prazer tê-los com a gente. E como a gente sempre diz, nos sigam nas redes sociais, Instagram @podcast.podcristo. Estamos nas plataformas de áudio, Amazon Music, Spotify, Google Podcasts. Estamos no YouTube também. Acredito que algumas pessoas têm nos conhecido através de lá, então continue divulgando esse trabalho com seus amigos aí para que a palavra se faça conhecida e Jesus seja compartilhado, né? Verdade. E hoje, novidade, né? Acho que até uma novidade boa, acho que uma forma diferente de se ler a Bíblia e de se estudar a Bíblia, né? Quando a Rebeca me perguntou, e aí, o que a gente vai falar? Foi uma das coisas que eu pensei aí da gente fazer. Sim, nós estamos iniciando então hoje mais uma série, né? E nós começaremos aí falando... Essa nova série será sobre o livro de Atos dos Apóstolos. E curiosidades sobre o livro de Atos, já pra gente começar, né? Esse livro ele foi escrito em 80 depois de Cristo. Ele foi escrito por Lucas, que não foi um discípulo que caminhou com Jesus. Quando a gente fala em Lucas, parece que ele é discípulo, né? Muito conhecido ele, né? E Lucas, na verdade, eu fiquei pensando que o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos é como se fosse uma saga, né? Tipo, Jogos Vorazes, Harry Potter, porque ele escreve... o Evangelho, e aí ele começa já... tanto o Evangelho de Lucas quanto Atos dos Apóstolos são direcionados para um homem chamado Teófilo. E ele já começa o livro de Atos dizendo para Teófilo que no livro de Lucas ele conta o que Jesus começou a fazer, e neste livro ele iria contar o que Jesus continuou fazendo e ensinando, né? E uma outra curiosidade também é que o livro tem esse nome porque naquela época existia uma literatura, um estilo literário, um gênero literário, que se chamava Atos, que eram livros que contavam grandes feitos de pessoas ou de cidades. E esse é um livro que conta grandes feitos, e é por isso que ele é chamado Atos dos Apóstolos. Mas muitos estudiosos aí, pessoas que curiosas pela teologia, dizem que esse livro poderia se chamar, na verdade, Atos de Jesus, ou Atos do Espírito Santo. E nós vamos entender o porquê aí. Eu também vi essas informações e lendo, né, o texto, a gente vai falar sobre o capítulo 1 e o capítulo 2, né, nesse primeiro dia de série. E realmente é marcado por dois momentos, esses dois capítulos. Primeiro, uma atitude tomada não direcionada pelo Espírito Santo, não que estava errada, mas... a gente vai ver a diferença no decorrer do livro. E depois um outro momento, que é a vinda do Espírito Santo, né? Esse livro é o segundo escrito por Lucas, né? Que bem no comecinho, no versículo 1, ele fala: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Então ele já tinha escrito um livro a Teófilo, né? Então esse já é o segundo, aonde ele vai relatar aí os atos do Espírito Santo, através da vida dos apóstolos, né? Sim. Então, talvez o nome mais correto, né, seria Atos do Espírito. Sim. Né, através dos apóstolos. Exatamente. E Lucas, ele começa dizendo para Teófilo aquilo que eu disse, né? Que ele já tinha começado a escrever, e aí ele vai continuar escrevendo ali o que Jesus fez durante a caminhada. E um detalhe muito importante, logo nesse primeiro capítulo, é que nós fizemos uma série aqui sobre os 12 discípulos. Sim. Mas nós não falamos de um discípulo que é escolhido depois, porque esses 12 discípulos são escolhidos enquanto Jesus estava aqui e antes da traição e morte de Judas, que é relatado também no livro de Atos dos Apóstolos e que nós falamos aqui, né? E aí, depois da ascensão de Jesus aos céus, depois da sua morte e ressurreição, a ascensão de Jesus, Judas já estava morto, e aí os discípulos escolhem mais um discípulo.
para caminhar junto com eles e para formar novamente um grupo de 12, né? Então nós vamos falar desse 13º que discípulo. É discípulo, né? E vai entrar aí um 14º no decorrer do nosso livro, né? Sim. Eu entendo esse primeiro capítulo de Atos como ainda algumas coisas que faltavam para Jesus organizar com os discípulos, né? Que ele reforça mais uma vez a promessa do Espírito Santo no início, no versículo, do versículo 1 ao versículo 5, né? Então, Jesus antes passou 40 dias com eles depois da ressurreição. Esse Jesus que é citado em Atos já é o Jesus ressurreto. Então ele vem ali nos seus últimos dias na terra, antes da ascensão, né? Então ele passa 40 dias com os apóstolos, reunindo eles, né? Então eles falam, eu quero que vocês fiquem em Jerusalém, né? Porque a gente precisa organizar algumas coisas ainda. Precisa organizar algumas coisas, fechar algumas coisas, e depois Jesus sobe, né? E é interessante a escolha de Matias. Sim. Se a gente lê, a escolha de Matias foi antes da descida do Espírito Santo. Sim. Então, eles jogam a sorte, eles oram e jogam a sorte para saber quem que iria ser escolhido. Se iria ser Matias ou se iria ser João? Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo. Isso, Barsabás. Então, estava entre as escolhas dos dois. Alguns teólogos, né, nos meus estudos, dizem que talvez essa escolha foi de uma forma precipitada, porque Jesus pediu para que eles esperassem. Não, e mais, né? Porque Matias, depois ele não é citado. Em nenhum momento. E mais, aqui eles pedem para Jesus orientá-los e eles... Vou ler aqui os versículos 24, 25 e 26 do primeiro capítulo. E orando... Um pouco antes, 22, 23. Começa no 12, a escolha de Matias, mas pode... Começando desde o batismo de João até o dia em que de entre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha de sua ressurreição. Porque o que os discípulos dizem é que para ser um novo discípulo, precisava ser alguém que foi testemunha, que não era discípulo enquanto Jesus estava na terra, mas que caminhou perto de Jesus ali, que conseguiu acompanhar os feitos dele, né? Sim. E apresentaram 2, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram, Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes 2 tem escolhido. Então, primeiro eles pediram para Deus dar direção para eles, né? Para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou, para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sortes... Caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum, contando com os 11 apóstolos. Então eu acredito que justamente os estudiosos dizem que eles foram precipitados por isso, né? Primeiro eles pedem para Deus direcioná-los, e ao meu ver, se eles tivessem sido direcionados por Deus ali naquele momento, eles não precisavam nem lançar a sorte, eles devem ter tapado o olho e vamos ver em quem o dedo cai, e nem fazer uma votação depois, porque... Sim. Além de, o versículo 26 diz, e lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Então eles lançaram a sorte, depois eles votaram. Isso por quê? Porque não tinham certeza se de fato era uma decisão orientada por Deus, né? Exatamente. E quem que era para ser esse 11º apóstolo ou 12º apóstolo? Era Paulo. Com a transformação que Jesus já tinha planejado, mas eles não sabiam para a vida de Paulo. E que é o cara mais citado daqui em diante. Entendeu? Então alguns teólogos dizem que foi uma atitude precipitada dos apóstolos, mas creio eu que Matias foi um grande homem de Deus, por mais que ele não é citado, né? Mas creio que foi um grande homem de Deus porque, cara, ele viu todos os feitos de Jesus. Sim. Um dos princípios para a escolha do apóstolo que iria substituir Judas era alguém que teria vivido, né? E visto os feitos de Jesus, né? Então acredito que também havia Matias também foi transformado, né? E ele estava caminhando, porque o texto também diz que havia ali muitas mulheres,
né? Além dos apóstolos, havia muitas mulheres ali, onde também estavam aguardando essa promessa do Espírito Santo. Primeiro ponto que eu tiro é: promessa, ela precisa ser esperada em oração. Porque muitas vezes nós tomamos atitudes precipitadas, né, no momento em que estamos aguardando a promessa. Tá? A promessa veio, mas nós precisamos tentar perseverar em oração, aguardando a promessa do Senhor. Eu creio que Deus tem promessas aí para a vida de todo mundo, mas é necessário nós mantermos uma vida de oração, que era o que os apóstolos faziam. Se você vê o momento em que eles mais oram, né, e aguardar a promessa do Senhor. Aguardar aquilo que o Senhor estava fazendo, cara. O Senhor, Jesus estava organizando as coisas porque ele iria voltar aos céus e os apóstolos seguiriam ali o chamado de cada um, né? Então, eu tiro essa primeira lição. Sim, e algo muito interessante que eu ouvi hoje, né, é que antes deles escolherem os discípulos, lá no versículo, o 12º apóstolo, né, o 13º, sem tirar Judas aí, mesmo ele estando morto, lá no versículo 4 e 5, diz assim: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Então, Jesus fala para eles: esperem aqui até que a promessa que foi dada pelo Pai, dita por mim para vocês, se cumpra. E aí, Jesus diz qual é a promessa no versículo 5, né? Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Cara, Jesus fala para eles: espera, porque vai ser em poucos dias. E aí, o que eles fazem? Eles vão lá escolher o 12º, o 11º, 12º, 13º apóstolo, né? Então, de fato, me parece uma decisão precipitada ali, porque eles não souberam observar e refletir sobre aquilo que Jesus tinha dito para eles, né? Mas mostra mais uma vez o quanto os apóstolos eram humanos, né? Sim. A ansiedade ali naquele momento também tomava conta, né? A curiosidade, a ansiedade. E nós não somos assim? Sim. Às vezes, a ansiedade acaba falando um pouco mais alto do que saber aguardar. Mais esperar, sobre fazer o esperar no Senhor. Mais do que deveria, né, na verdade. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso. Tomar cuidado com saber controlar a nossa ansiedade, tomar cuidado com a nossa ansiedade, para que não venhamos tomar decisões precipitadas, né? Às vezes, por exemplo, cara, não tô feliz com a minha igreja, eu quero sair. Cara, mas será que é o tempo do Senhor? Não vou sair do meu ministério, não tô aguentando mais. Cara, espera no Senhor. Se Ele te colocou lá é porque Ele tem uma promessa na sua vida. Ou às vezes nós recebemos promessas claras de coisas que vão acontecer, e aí passa-se um tempo e a gente fala: tá demorando muito, não vai. Esses dias eu até falei na célula, né, que o Lucas estava ministrando na igreja, e ele falou assim: eu não sei qual a promessa Deus tem pra você. E a gente toca, pra quem não sabe, então a gente fica ali no púlpito quando a pessoa tá ministrando, mais pra trás da pessoa, e ele falou assim: mas ela pode ser realizada hoje, ela pode ser realizada daqui uma semana, ou daqui 40 anos. Eu até tomei um susto e olhei pra ele. Aí na hora minha mente carnal pensou assim: pô, Lucas, daqui 40 anos não, espero que chegue logo. Mas aí, rapidamente, eu voltei para aquilo que é olhar para os céus, né? Crer nas coisas que são do alto. E, cara, para Deus, 1000 anos são como um dia. O tempo dele não é o nosso tempo. E pode ser que leve 40 anos. Mas, provavelmente, nós precisamos desse processo de 40 anos de amadurecimento espiritual para estar prontos para receber a bênção da parte de Deus, a promessa dele para as nossas vidas, né? Mas olha como nós somos carnais, né? E eu fico pensando que Jesus fala isso para esses discípulos e passa 40 dias com eles. Era pouco tempo, mas para aqueles discípulos que estavam aflitos ali, preocupados, porque Jesus subiu e eles ficaram sozinhos, o mestre, o instrutor, mentor, enfim,
subiu aos céus e eles teriam que caminhar sozinhos, entre aspas, tá, gente? Fisicamente, eu digo. Sim, Jesus não estava mais ali, né? Não estava ali a todo momento pra olhar e falar assim, Pedro, errou nisso aqui, pega a madeira, faz não sei o quê. E aí eles se veem naquela situação. Provavelmente, assim como eu, o lado carnal deles na hora fala, não, vamos escolher mais um, a gente precisa do 12º. Reforçar o time, reforçar o time. Goleiro. Porque, pensa só, eu tava ali em espírito, orando, em cima do púlpito, a gente ministrando pra igreja, mas o meu coração carnal na hora pensou, caramba, 40 anos! E aí, o Espírito Santo me incomodou e falou assim, não é muito. E provavelmente foi isso que aconteceu com esses discípulos, né? Ao tomar uma decisão aí precipitada antes de serem batizados pelo Espírito Santo. Amém. Que possamos pedir, né? Senhor, me ajuda na paciência aí, na espera. Me ajuda a esperar no Senhor. Longânimos, né? De coração. Capítulo 2. Capítulo 2. Acho que o capítulo 2 é o ato mais importante aí, segundo, depois da ascensão de Jesus. Eu acho que hoje, quem vive o cristianismo, eu acho que é uma busca constante para que esse dia que aconteceu, aconteça novamente, né? Houve algumas pessoas, né, alguns teólogos dizem que houve algo parecido no avivamento da Rua Azusa, né? Mas também não estava. E um negócio que me ficou, que eu fico imaginando quando eu leio, é como que foi aquele momento, né? Sim. Pelo que Lucas relata, foi algo assim magnífico, né? E que foi a vinda do Espírito Santo. Jesus, ele sobe aos céus e ele manda o Espírito Santo, porque havia uma promessa, né, para os apóstolos. Ele diz, eu estou indo, mas eu não os deixarei órfãos. Mandarei o meu Espírito Santo, que é consolador, e que vai te dar sabedoria para discernir todas as coisas, enfim. E aí começa no capítulo 2 de Atos, a vinda do Espírito Santo. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordantemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles... vou ler só até o 2 aqui, por uma coisa importante. Só para vocês entenderem, nesse momento aqui, os discípulos estavam juntos, Jesus tinha acabado de subir, eles acompanharam a ascensão de Jesus aos céus, a nuvem encobre Jesus, as nuvens, a Bíblia fala, e aí eles continuam com os olhos estatalados aos céus, ainda focados naquilo, né? Acho que extasiados com o que estava acontecendo, e aí, do nada, vem do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e enche toda a casa que estavam assentados. É nesse momento que acontece a descida do Espírito Santo sobre a vida dos discípulos, né? E eu estava ouvindo um estudo do Douglas Gonçalves sobre Atos. Ele tem uma série inteira. Uma série do Evangelho Novo Testamento comentado, né? Que eles inclusive vendem a Bíblia, que um lado é o texto livros, e outro lado é por partes, e um lado é o texto, outro lado é a página em branco. E ele, quando ele lançou esse grupo de livros comentados, ele na verdade lançou uma série para que as pessoas acompanhassem essa série com ele, lendo e escrevendo e comentando, né? E aí ele fala que as pessoas têm muitas dúvidas sobre qual é a prova de que nós temos o Espírito Santo, a manifestação, né? E ele fala desse versículo 3 aqui. E foram vistas por eles línguas repetidas como que de fogo, as quais pousaram sobre eles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E aí eu quero abrir um parênteses aqui, porque acho que essa é uma discussão válida. Não, a nossa verdade não é absoluta, mas é o nosso ponto de vista, né? E eu sinto que muitas pessoas têm dúvidas sobre isso, ou dúvidas de como olhar para isso, né?
Uma vez uma amiga perguntou pra mim, você acha que só tem um Espírito Santo quem fala em línguas? Eu falei, acho que não. Não concordo, porque a Bíblia fala que para cada um foi dado dons e talentos. Para você foi dado o talento de falar em línguas, para o outro de curar, para o outro de ter sonhos, para o outro de ter visões. Mas o batismo com o Espírito Santo, eu acredito que seja marcado pelo falar em línguas. É isso que eu acredito. Eu também creio nisso. Né, eu acredito que todos nós somos marcados com o Espírito Santo, porque uma das coisas que também falam aqui é relação ao batismo. Né? Se a gente voltar um pouco, diz no versículo 5, porque João, na verdade, batizou com água, vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Né? Então, acredito que tanto o ato do batismo e também o batismo com o Espírito Santo, ele pode ser marcado de várias formas. Né? E eu acredito que o mais forte seria o falar em línguas. Mas não significa que você vai passar o resto da vida falando em línguas. Talvez esse não seja o dom concedido para você. Talvez você seja batizado, fale em línguas neste momento, mas posteriormente você tenha o dom de visão, ou de cura, ou de revelação, enfim. Porque para cada um foi entregado um dom e talento, a Bíblia fala isso, né? Sim. Mas o marco do batismo aí é falar em línguas. Agora, um questionamento que me faz, que me vem, né, na verdade, é por que nos dias de hoje nós não vivemos talvez esse momento? Acredito que foi um momento único, né, na vida dos apóstolos e no dia de Pentecostes. Mas, cara, hoje eu sinto falta desses momentos. Porque, pela busca, Pablo, eu acho que o texto fala, no capítulo 1, se você ler o capítulo 1 todo, que eles estavam, não são essas as palavras, mas perseverantes em oração. Avivamento vem de intimidade, de constância, de busca constante. Então, eles estavam ali constantes em oração, buscando realmente uma conexão com o Pai, já que fisicamente ele tinha subido, e aí eles são batizados pelo Espírito Santo e aquele povo é avivado. Então, avivamento vem de constância. Nós vivemos hoje num país que tem liberdade para falar de Jesus, para servir e adorar como quer, para abrir os seus templos 24 horas por dia, se quiserem, sem restrições. É claro que existem leis de barulhos que precisam ser respeitadas, de ordem social, mas no geral nós podemos fazer tudo isso, porque nós vivemos num país que a nossa Constituição diz que é laica, que respeita todas as religiões. O nosso país dá o direito de uma pessoa que não pode ser visitada por um familiar no hospital porque tem uma doença infecto-contagiosa, por exemplo, ser visitada por um pastor, se ele tiver uma carteirinha. Porque a nossa Constituição diz que ninguém pode ser privado de um culto ou de um ato religioso. Então, um líder religioso, alguém que tem uma carteirinha credenciada de pastor, ele pode entrar num local... Capelão. Ele tem acesso aos nossos pastores também. O nosso pastor tem carteirinha. Ele pode entrar no hospital e visitar pessoas que nem a família pode visitar. Eu já estive internada em 2016 eu tive cachumba, e é uma doença infecto-contagiosa. Só a minha mãe podia ir lá para me ajudar a tomar banho. E era 1 hora que ela podia ficar dentro do quarto e de máscara. E as únicas pessoas, além dela, que conseguia entrar sem restrição, eram os pastores. Porque os dois tinham a carteirinha pastoral e a Constituição diz que ninguém pode ser privado de culto religioso. E o que eu quero dizer com tudo isso? Que ainda assim, o nosso povo busca pouco. Eu creio também que entra também um pouco de incredulidade. Sim. Né? A incredulidade faz também com que as pessoas busquem pouco. Né? Creiam às vezes mais em pastores, em teólogos, e esquecem de buscar, né, esse avivamento com o Senhor. E né? Até mesmo no seu íntimo ali, você ter um momento diferente com Deus. E outra coisa também, né, é que liberdade nos possibilita fazer aquilo que a gente quer. E o ser humano carnal,
ele não é tendencioso a querer ser disciplinado em buscar a Deus todo dia num horário, determinada quantidade de horas por dia. Nós precisamos criar uma disciplina para fazer isso. Isso é um hábito que vira um estilo de vida, não é algo que a gente acorda e fala: hoje eu vou ler um livro inteiro da Bíblia. Não, você começa devagarinho e cria um hábito e precisa ser disciplinado para fazer isso, né? Para quando te faltar a vontade, existir a disciplina. Assim como existe para estudar, para trabalhar, para as coisas que a gente quer conquistar, né? E quando existe liberdade, existe a escolha de querer ou não fazer aquilo naquele momento. Então nós vivemos, volto a dizer, num país que nos dá a liberdade de escolher. Então nós temos a escolha de servir ou não. A gente pode tirar isso, a gente passou aí um fim de semana ouvindo sobre países perseguidos numa conferência missionária, né? E essas pessoas, elas buscam muito. Porque, pensa, elas estão debaixo de perseguição. E eu acredito que a gente nunca viveu nada parecido com isso. Imagina, perseguições das pessoas te torturarem, cortar seu dedo, enfiar prego no teu dedo, te amarrar em cerca de arame farpado. Mas eu acho que se você tomar um tiro na testa e morrer sem sentir dor, ninguém quer morrer, mas é menos pior do que você ficar ali sendo torturado por meses, né? E essas pessoas começam a orar. Porque elas já não veem mais possibilidades humanas para sair daquilo. Elas são diretamente direcionadas para buscar o socorro de Deus. Então elas vivem em constante oração pela proteção do Senhor, em constante oração para que Deus dê estratégia. Então elas criam intimidade, elas são direcionadas para isso. E o povo brasileiro, se não tem disciplina, não cria intimidade. Porque a gente tem liberdade para escolher fazer aquilo ou não, quanto tempo a gente vai fazer ou não. E pode ver que quanto mais pressionado a gente tá em lutas, em momentos de dificuldade, a gente passa a buscar mais. Porque a gente busca o socorro. Na verdade, a gente busca o milagre e não o Deus do milagre, né, nesse momento. Sim. Quando, na verdade, a gente precisa viver uma vida disciplinada de oração. Nós precisamos, quando a Bíblia fala sobre o dízimo, não está falando só sobre a nossa vida financeira. Está falando sobre os 10% das 24 horas do nosso dia em servir também, em buscar a Deus, em ter um relacionamento com Ele, né? Amém. Caramba, é perigoso, algo perigoso, né? E que precisamos se policiar aí de ter realmente um tempo de qualidade com o Senhor na busca, para que não sejamos igual as pessoas que também estavam naquele momento, além dos apóstolos, da galera que foi batizada com o Espírito Santo. Tinha também os incrédulos que achavam que aquelas pessoas estavam bêbadas, né? Mas Pedro, tomado pelo Espírito Santo, ele começa também a sua pregação ali de oportunidade de conhecimento do Senhor e também de salvação para aquelas pessoas, né? E também Pedro fala sobre a questão que você falou um pouquinho atrás, que além do falar em línguas, há outros batismos, né? Sim. Que no versículo 17 do capítulo 2 diz assim: acontecerá, que ele está falando sobre a profecia que Joel havia falado sobre o Espírito Santo. Lá no Velho Testamento, o profeta Joel já tinha relatado sobre este momento, tá? Então ele diz: e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Mais um ponto importante, gente. O Espírito Santo, ele foi derramado e ele é acessível a todos. Basta você buscar. Aceitar a Jesus e buscar. Tem uma passagem que eu gosto muito, que é sobre a vida de Cornélio. Que ele não era um judeu, né? Naquela época tinha essas divisões, mas ele foi batizado com o Espírito Santo. Diz que a casa dele era toda cheia do Espírito Santo porque ele buscava, ele tinha um relacionamento real com Deus. Depois vocês leem aí, eu vou deixar depois na descrição lá do pod, aonde está a passagem de Joel, tá bom? De Joel não, de Cornélio, tá bom? E ele foi batizado com o Espírito Santo. Então, derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Então tá aí, quando você é batizado pelo Espírito Santo, você tem aí
o dom, né, de profecia, de profetizar sobre a vida de outra pessoa. Os jovens terão visões, então, mais um, visão. E os velhos sonharão. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naquele dia e profetizarão. Tá? E depois ele continua dizendo que haverá prodígios e maravilhas feitas através do Espírito Santo derramado sobre a vida minha e sobre a sua vida. Sim, e mais um manifesto do Espírito Santo sobre as nossas vidas, né? É a sede por missões, por cumprir o ID. Porque no capítulo 2, eu tava procurando aqui o versículo, mas depois eu falo para vocês. Jesus diz que vocês serão batizados e serão as minhas testemunhas, acho que é no capítulo 1, se não me engano. Vocês serão batizados e serão as minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria e em toda a Judéia. E se continuar lendo, ele diz outros povos e povos em que eram inimigos dos judeus ali, né? Samaria, o povo samaritano. Mas, cara, você vai ser minha testemunha em todos os lugares. E até os confins da terra. É assim que termina o versículo. Então, qual é o manifesto do Espírito Santo sobre a nossa vida? A vontade, o desejo pelo ID. E, cara, Rebeca, mas eu não tenho chamado pra ir pra Indonésia, sei lá, pra Ásia, pra qualquer país perseguido aí, Mauritânia, Bangladesh, que são países que a gente ouve bastante. Mas a gente não tá falando só disso, cara. Onde você tá, na sua escola, no seu trabalho, com seus amigos, no meio da sua parentela. Na música que foi cantada no domingo, falava sobre o outro lado da rua. No outro lado da rua, sim, tem alguém querendo saber sobre Jesus. E quantas oportunidades nós temos perdido? E quando a gente deixa de falar de Jesus por vergonha, por medo de represária, de chacota, automaticamente nós estamos nos distanciando desse Espírito Santo que foi derramado sobre nós. Olha que loucura. Nós escolhemos nos distanciar desse poder. Então é melhor nós estarmos perto disso. É melhor nós não perdermos as oportunidades. É melhor nós falarmos de Jesus. E nós seremos passados como loucos. Aqui no próprio ato a gente vê que tem homens que acham que eles estão possuídos de monstros ou bêbados. Então, nós falando ou não, em algum momento as pessoas nos passarão como loucos. Mas o que importa nesse momento não é como o outro enxerga aquilo imediatista, mas é o quanto de semente eu tenho lançado na vida das pessoas que me cercam. E o que vai nos encorajar é o Espírito Santo, né? Quanto mais estivermos próximos do Senhor e cheios do Espírito Santo, nós teremos mais anseio de cumprir o ID. Né? A gente fala sobre tanto privatização hoje nos últimos tempos, privatização disso, daquilo outro, e muitas vezes nós acabamos privatizando Jesus a nós, né? Às vezes outra pessoa precisa também de Jesus, mas nós acabamos privando ele somente a nós. E cara, o primeiro chamado que Jesus traz a todos os seus filhos e apóstolos é que cumprisse o ID. Todo momento em que Jesus estava com os apóstolos, ele estava preparando eles para o momento do ID. Sim. Quando ele te chama, quando você aceita Jesus, ele também está te chamando para que o ID do Senhor seja cumprido na sua vida. Da forma mais simples até a forma mais complexa. Para você ir tanto para Mauritânia, quanto para você ir do outro lado da rua. Ele estava ensinando os discípulos a fazerem discípulos, né? Então, a missionária que foi, ela dando testemunho da vida dela, que ela fala que ela levanta todo dia e fala: o Espírito do Senhor está sobre a minha vida. Então, que o Senhor me use aonde eu estiver. E ela fala que ela estava vindo da Argentina para o Brasil de ônibus. E ela falou: Senhor, se o Senhor me precisar usar neste lugar, que o Senhor me use. E o Senhor usou ela, né, para falar com uma mulher. A mulher veio falar com ela e ela falou do Senhor. Sim. Sabe? Então, às vezes eu falo: mas eu não consigo chegar na pessoa. Cara, o Senhor manda. O Senhor manda a pessoa. Começa às vezes por uma conversa informal,
que vai te dar abertura para você falar de Jesus. Então nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo e buscar ele constantemente para que esse Espírito que nos é derramado nos encoraje a falar sobre o amor de Deus, e assim nós não privaremos Jesus somente a nós. E a gente tem um ditado muito conhecido, né, que diz que quem quer dá um jeito, quem não quer arruma uma desculpa. E assim é falar de Jesus, cara. Deus usou gago, velho, jovem. A Bíblia fala que Timóteo, quando Paulo chama ele era muito jovem, e aquele povo ali duvida da capacidade dele, e Paulo diz pra ele: quem te abençoou pra estar aqui foi Deus, cara. Então continua, deixa quem quiser duvidar. Então, quem quer dá um jeito, não arruma uma desculpa. E Timóteo foi perseverante em voltar aquele povo para as leis do Senhor que eles tinham se esquecido, e orientá-los quanto que era de fato o verdadeiro evangelho. Olha, sim, que responsabilidade. Depois de Paulo ter falado com aquele povo, ele assume isso, né? Então é justamente isso. Quem quer dá um jeito, quem não quer arruma uma desculpa. E a Bíblia fala que se a gente não falar, as pedras falarão. Olha isso. É verdade. Que responsabilidade da nossa parte. Se a mula falou com Balaão, por que não, né? Deus usou gago, cara. Então, Deus pode te usar. Deus não escolhe pessoas capacitadas, né? Esteja à disposição dele. Diz: levante, igual nós fomos ensinados no sábado. Levante, a primeira coisa que você fala, ao invés de você reclamar por ter levantado e ter que trabalhar, levante e fala: o Espírito de Deus está sobre a minha vida. Sim. E aí você sai para trabalhar e deixa Deus usar a sua vida. Amém? Isso. E lá no versículo 37 começa a igreja primitiva, né? Uhum. Que são os primeiros cristãos. Opa. Aí depois da subida de Jesus aos céus, né? Versículo 37. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Uma coisa importantíssima aqui. Eu já ouvi muita pessoa falando assim: cara, você tem que buscar ser batizado pelo Espírito Santo, você tem que buscar ser batizado pelo Espírito Santo. Aí a pessoa fica: cara, eu tô 10 anos na igreja, eu não fui batizado. Uhum. A palavra diz que a partir do momento que você aceita Jesus, se arrepende e é batizado, o Espírito Santo está sobre você. Os dons do Espírito. Arrependam-se, cada um de vocês, sejam batizados em nome de Jesus para a remissão dos seus pecados, e receberão os dons dos Espíritos. Mas você concorda que pro dom do Espírito estar sobre você, você precisa estar cheio do Espírito Santo? Porque o texto diz que eles foram batizados e depois disso conta da profecia dos dons. Então eu entendo que a partir do momento que nós recebemos Jesus, se arrependemos de coração, entregamos a nossa vida a Ele, somos justificados e redimidos por Ele, nós estamos cheios do Espírito Santo, cara. Sim, sim. Eu acho injusto falar que o cara que busca perseverantemente ali não tá cheio porque não houve uma manifestação pública. Mas até interessante, e a gente pode até depois fazer até um episódio sobre isso, porque sim, realmente gera uma discussão muito grande. Grande e de muitos anos, né? E complexa, às vezes, algumas coisas de entendimento, né? Chamar até alguém que tenha um pouco mais de conhecimento que a gente. Mas é interessante, porque, voltando um pouquinho só em Cornélio, ele tinha recebido o Espírito Santo. E quando Pedro vai para pregar para ele, para toda a família, se eu não me engano, Pedro também batiza eles. Porque o ato do batismo também te gera uma outra abertura. Sim. Né? Porque às vezes a gente fala: eu sou cheio do Espírito Santo, estou na igreja há muito tempo, às vezes até falo em línguas, mas eu não sou batizado. Opa, peraí, para que é o batismo? Segundo Pedro, arrependam-se cada um de vocês e sejam batizados em nome de Jesus para a remissão dos pecados, dos seus pecados. Sim. Então o ato de batismo é você realmente confessar publicamente, é um ato também para nós,
né, que estamos assistindo o batismo, que você declara que você reconhece que Jesus é o único meio de remissão dos pecados. Não há outro meio. Que o ato em que Jesus foi crucificado e morreu por você, aquilo remiu todos os seus pecados. Sim. E por isso hoje você é salvo. Não há outro meio. É Jesus Cristo. Então este ato faz com que você declare e confirme através de uma atitude que Jesus é o seu único e suficiente Salvador. E além disso, abre mais um leque onde os dons do Espírito também é derramado sobre a sua vida. Sim. Vocês estão dando spoiler dos próximos capítulos. A história de Cornélio é em Atos 10. Então não fala mais de Cornélio. E aí, a igreja primitiva começa nesse momento, né? E depois, lá no 42, o título... porque a Bíblia é dividida em subtítulos, né? Sim, sim. A minha diz assim: como viviam os novos cristãos? Só antes da gente entrar nisso, o anterior diz que 3.000 pessoas foram batizadas. Por Pedro. Por Pedro, através da pregação que ele deu após ele ter recebido o Espírito Santo. Então Pedro também recebe o Espírito Santo. A gente inclusive fala disso no episódio que a gente fala de Pedro lá, né? Na série. Se você não assistiu ainda a série dos 12 discípulos, volte e assista esses episódios. É transformador, eu diria. Verdade. E esses homens são batizados por Pedro, que é inclusive ele que dirige todo esse diálogo aqui, né? Lucas conta que ele dirige esse diálogo da metade do primeiro capítulo e do segundo capítulo todo com esses homens. E cara, com uma extrema sabedoria dada, né, pelo Espírito, porque ele vai em Joel, ele vai pra Davi, porque cara, Davi tem um nome assim muito pesado no meio dos judeus. E para os judeus, Jesus, se você começa lendo o livro de Mateus, a geração de Jesus é de Davi. Por isso que ele é chamado de Jesus, filho de Davi, né? Porque ele é da linhagem de Davi. Se você ler lá, são 3 gerações de 7 gerações, se não me falha a memória. E aí, a Bíblia vai falar aqui, a partir do 42, como esses homens viviam. E acho que isso reforça, Pablo, como nós nos mantemos cheios do Espírito Santo. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam junto com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Olha só, esses caras recém-convertidos ali, né? Acabaram de aceitar Jesus, iniciam a igreja primitiva liderada por Pedro, que é a voz que se levanta no meio dos 12 discípulos. Eles são perseverantes em buscar a Deus em oração, em fazer aquilo que o Senhor ensinou. Quantas vezes Jesus partiu o pão e multiplicou para as pessoas? A Bíblia relata de 2 vezes que Jesus faz isso, de pegar poucos pães e peixes e começar a repartir, multiplicar. E esses homens, eles repetem isso aqui, né, simbolicamente. Eles partem o pão e comem juntos. E eles buscam em oração de forma unânime. O que significa isso? Com o mesmo alvo. Qual é o nosso alvo? Continuar cheios do Espírito Santo e cumprir o ID. Ter um propósito em comum. E eles continuam louvando a Deus com, a Bíblia fala, singeleza de coração. E em outras Bíblias falam humildade de coração. Nós falamos várias vezes durante a série dos discípulos o quanto Jesus era humilde de coração. Ele lava os pés dos discípulos para mostrar que esse ministério é um ministério de servidão. E aí, novamente, Lucas lembra aqui
sobre servir a Deus com singeleza de coração, o quanto isso é necessário, né, para manter a nossa intimidade, a nossa ligação com o Espírito Santo. Verdade, cara. E comunhão, cara. Comunhão. Tenha comunhão com a tua igreja, com os irmãos que estão, com cada grupo que você faz parte. Tenha uma comunhão real, né? Esse livro ele foi deixado, acredito que, como uma receita de como devemos viver como cristão, fazendo o que Cristo nos chamou, né? Então a gente vê que nós precisamos, nesse primeiro, do capítulo 1 e 2, perseverar em oração, ter comunhão e busca total do Espírito Santo, né? Que foi o que aconteceu, e depois começa aí o caminhar de cada discípulo, e a gente vai ver aí o que foi feito, o que esse Espírito Santo que desceu sobre a vida dos apóstolos foi feito, né? Sim, a partir do 3 já começa, Cara, já vou até dar um spoiler, já tem uma cura, entendeu? Então, cara, e eu creio, Rebeca, que esses mesmos prodígios e maravilhas, eles podem acontecer através de nós. E no nosso meio, cara. Basta buscarmos, cara, ter realmente crer e buscar ao Senhor. Que esse avivamento eu acho que ainda vai acontecer novamente, eu creio. Sim. O quanto nós temos buscado em unidade, né? A gente ouve muita gente falar sobre, eu posso ser cristão sem ir para a igreja, sem frequentar uma denominação, mas a Bíblia a todo momento nos reforça a importância de estar em comunhão. Porque pensa o seguinte, eu falei da liberdade, né, no meio do episódio. Se eu tô na minha casa sozinha, é muito mais difícil eu querer buscar. Uhum. Se eu vou para a igreja em conjunto, aquele ambiente é preparado para isso. Então, ali eu sou alimentada pela revelação de Deus para minha vida através da palavra, e eu saio dali reflexiva para minha semana, aonde eu vou querer me alimentar mais dessa palavra, para que no domingo eu entregue novamente o meu louvor e seja um pouco mais abastecida. Sim. E se eu não sirvo numa igreja em comunhão com os meus irmãos, eu não tenho essa manutenção do meu abastecimento, do meu espírito e da alma. E isso automaticamente vai nos gerar o afastamento aí do Espírito Santo. Então, olhem para, realmente é o que o Pablo falou, olhem para a importância da comunhão, do buscar no templo com os nossos irmãos, e às vezes estar juntos só para comer. Verdade, comunhão e partir do pão. Não é só pão não, tá, gente? Não, e detalhe. Serve pizza, o hambúrguer, o churrasco. Tá bom, não, e detalhe, porque aqui ele fala que eles buscavam no templo e eles comiam junto em suas casas. Ou seja, essas pessoas participavam uma das vidas das outras. Elas não estavam 100% do tempo orando, mas elas faziam questão de se mostrar presente um na vida dos outros. O quanto nós temos sido presente na vida, né, de quem serve com a gente. E ajudava, e diz aqui que eles vendiam propriedades, né, e distribuíam os produtos entre todos. Né? Isso é um ato de você ajudar. Né? Pô, fulano precisa de uma cesta básica, precisa de uma ajuda nisso e naquilo. Pô, eu como irmão, como estando em comunhão, eu vou ajudar. Sim. Né? Então, é isso que a comunhão faz. Né? Nos liga como irmãos, como corpo. Eu acho que nós vivemos um exemplo muito bonito disso durante a pandemia. Eu já falei disso algumas vezes. Nós fazemos parte de uma igreja que é uma comunidade, porque existem as assembleias, as presbiterianas, a nossa é Comunidade Evangélica Guerreiros do Rei. E eu falo que foi o tempo, eu frequento lá há 13 anos, e durante esses 2 anos foi o tempo que eu mais pude ver o que é ser comunidade através dessa igreja. Porque nós vimos uma pandemia global que ninguém nunca tinha vivido, e muita gente desempregada, muita gente passando fome, gente sendo despejada,
toda hora que a gente ligava a TV era esse tipo de notícia que a gente via. Não sei quantas famílias foram despejadas porque estão há 4 meses sem pagar a prestação do apartamento. E a justiça não quer saber, vai te colocar pra fora. Não sei quantas casas sem luzes porque não tem dinheiro, porque as pessoas estão escolhendo entre comer. E na nossa comunidade, nós perdemos muitas pessoas para Covid, pessoas especiais, inclusive. Nós tivemos pessoas que ficaram em estado grave, outras de forma mais leve, mas foram uma das poucas comunidades que conseguiram reabrir as portas depois de uma pandemia, porque a maioria não se sustentou e fechou. Eu não vi gente desempregada. Quem ficava desempregado, o outro conseguia indicar, né? Ou indicar no emprego, levar para trabalhar junto. E foi um momento onde as pessoas serviram mantimentos, nós se reunimos ali para que ninguém passasse necessidade, servimos em oração, e esse momento tornou também a nossa igreja mais perseverante em oração, eu creio. Eu vejo as buscas, a gente teve agora um clamor por pessoas enfermas e nós vimos curas acontecer, né? Milagres assim que, cara, uau, obrigado Deus. Humanamente era impossível, né? Então, eu acho que a pandemia foi um exemplo muito claro do que é viver em comunidade, viver em comunhão com os irmãos, né? Amém, amém. Cara, é isso. Busque o Espírito Santo. Cara, eu vou deixar um desafio aqui para você que está escutando, né? Comece a cumprir o ID do Senhor compartilhando o link, tá? Pode ser esse, pode ser algum outro que você curtiu dos apóstolos, mas, cara, manda para alguém, marca alguém lá no Instagram para ouvir, né? Esse é um desafio que nós fazemos a vocês que estão nos ouvindo, né? Isso vai ajudar a outra pessoa a conhecer a Cristo, tá bom? Pode despertar um pouquinho ali nela, essa primeira semente vai ser plantada e pode frutificar aí a 100 por 1, igual diz a Bíblia. Então, cara, entra lá no YouTube ou no Spotify, no Deezer, no Amazon, curta, compartilha com alguém, deixa seu comentário também, que é importante pra gente, tá bom? E se inscreva no nosso canal, que é muito importante pra nós. Amém? Isso aí, galera. Sejam cheios do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau.